1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nós estamos nesse mês da família, aí os cultos dirigidos pelas mulheres, né? Tragam a sua família no mês de maio, nós vamos estar aí orando, já estamos orando pelas famílias, já temos um grupo de guerra em oração pela sua família, intercedendo pela sua família. Então, você que recebeu um convitinho, traga a sua família, traga um amigo, vamos participar de tudo aquilo que Deus quer nos entregar nesse mês, quer nos abençoar, nós e a nossa família nesse mês. E nós colocamos aí um tema no mês da família, tempo de crescer. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Esse é o versículo tema que nós vamos ministrar nessa noite. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Esqueceram, foi? Amém. Nós vamos falar nessa noite sobre crescimento. Né? Não pode falar mais sobre multiplicação, porque já deu, né? Já apareceu um monte de grávida aí. Aí as irmãs falaram, pastora, vamos mudar aí o nome aí, né? Senão vai aparecer mais. Mas nós vamos falar hoje sobre crescimento. E o tema da palavra que eu trouxe para nós compartilharmos nessa noite, o tema da pregação é crescer dói. Crescer dói. Quem aqui já foi criança e teve dor de crescimento? Ah, bom, pensei que era só eu. Dói, gente, não dói? Ô, dorzinha. Eu fui uma criança que eu tive muita dor de crescimento. Por isso que eu não esqueço dessa dor de crescimento. Meus joelhos doía tanto. Em casa, doutorzinho era hidratante. Eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, aquilo me doía que eu chorava nas madrugadas. E eu tacava doutorzinho assim no joelho, na panturrilha, pegava as fraldas dos meus irmãos mais jovens, amarrava a fralda, deixava as pernas imobilizadas, e assim eu conseguia dormir. Porque crescer dói. E crescer é um dos maiores desafios para a humanidade. E nessa noite, eu não quero falar somente desse crescer por fora. Eu quero falar de um crescer por dentro também. É um desafio para nós crescermos. Mas crescer é bom, não é? Para mim foi bom, eu cresci, as dores passou. Mas aí vem outras dores que não convém agora, né? Mas muitas vezes nós nos perguntamos, né? Crescer dói, mas até quando vai doer? Até quando vai doer? Eu acho que para de doer quando nós paramos de crescer. E quando nós paramos de crescer? A gente para de crescer, né? Na altura, chega uma hora que estabiliza. Fisicamente nós paramos. Se não tomar cuidado, fisicamente cresce para os lados, né? Cresce bastante. E aí a gente toma cuidado. Mas crescer mesmo, nós só paramos de crescer quando nós morremos. Não é? Só paramos de crescer quando nós morremos. E nós não queremos morrer, pelo menos não, por enquanto eu não quero. Então eu quero continuar crescendo. Mesmo entendendo que dói, mesmo entendendo aí as dificuldades do percurso, do dia a dia, eu quero continuar crescendo, porque crescer é vital para o ser humano. Hoje nós vamos falar 3 aspectos de crescimento, mas existem várias áreas da nossa vida que nós precisamos crescer. É saudável crescer, não dá para ficar estagnado. E muitas vezes nós vemos alguns seres humanos aí com a sua vida estagnada, porque tem medo de crescer, porque tem medo da dor.
E eu quero falar para você nessa noite, não tenha medo, porque é Deus quem dá o crescimento. Se está doendo, é porque está crescendo. Se está doendo, Deus está no negócio. Uma hora a dor passa e o amadurecimento vem. Amém, igreja? E nós devemos crescer não somente por fora, porque um dia não só em estatura, mas nós devemos crescer por dentro. E como nós devemos crescer por dentro? Hoje eu quero falar em 2 aspectos, no conhecimento e espiritualmente. Nós crescemos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Deixa eu ler de novo, que eu me tropecei aqui na palavra. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? É da vontade de Deus que nós venhamos ter conhecimento da verdade. E muitas vezes as pessoas falam, é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira, né? Porque a verdade, às vezes dói. Às vezes a gente precisa ouvir umas verdades e dói. Não dói? Dói. Mas o que vocês preferem? Uma verdade que dói ou uma mentira que alisa o ego? Eu prefiro uma verdade que dói. E é da vontade de Deus que nós venhamos ter conhecimento dessa verdade. Nós adquirimos conhecimento ao longo da vida, né? Nós vamos lá para a educação infantil, hoje mudou tudo. Eu tive que aprender a falar assim, né? Que antes a gente falava primeira série, colegial, 2º grau, agora mudou tudo. Agora é ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Nós aprendemos isso na nossa vida secular. E não para também, porque se nós quisermos, nós podemos fazer várias graduações, vários mestrados, conhecer várias áreas, ter vários conhecimentos, vários entendimentos, não para nunca. Esse crescimento em conhecer não para nunca. Mas nós também, assim como nós buscamos na nossa vida secular, nós devemos buscar na nossa vida com Deus esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da palavra do Senhor, através da leitura da Bíblia, sabe, buscar um entendimento, buscar saber quem é o Senhor, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E nós conseguimos ter esse entendimento através da leitura bíblica. Claro que quando você vem na igreja, você aprende. Claro que aprende. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Buscar um curso bíblico. Buscar aconselhamento, se está precisando de um conhecimento maior em determinada área. Ler a palavra de Deus. Fazer os nossos devocionais. Isso tudo faz com que nós venhamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não abrirmos a Bíblia todos os dias, para lermos na nossa casa, para acompanharmos, meu irmão, nós viemos na igreja de quarta e quinta, nós aprendemos muito aqui com o Senhor, mas olha quantos outros dias você tem para na sua casa, abrir a Bíblia, ler a palavra do Senhor e adquirir conhecimento. Quem sabe até fazer um curso de teologia, um bacharel, um doutorado. É nobre ter conhecimento da palavra do Senhor. Antes nós ouvíamos muitas pessoas querendo fazer teologia, querendo buscar um ministério. Hoje esse número cada dia tem diminuído mais e mais. Mas se você tem no seu coração esse desejo por conhecer a palavra de Deus, por ter entendimento da palavra de Deus, é nobre você buscar. É nobre você se entregar a esse chamado de Deus para a sua vida. Sabe? Crescer no conhecimento também dói.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Crescer em conhecimento dói. Paulo está dizendo, olha, eu era menino, eu agia como menino, mas agora que eu cresci, eu preciso agir como homem. Você consegue entender a mudança que foi na vida de Paulo, por conta do conhecimento que ele adquiriu em Cristo Jesus? Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele tinha conhecimento. Ele era um homem inteligente, ele foi ensinado ali nas sinagogas. Ele era um homem ali que conhecia a palavra, ele perseguia os cristãos em nome da palavra. E quando ele teve o conhecimento do Senhor para a vida dele, quando ele recebeu a revelação de Cristo Jesus, olha o quanto que a vida dele mudou. Como fala, né, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aí ele foi pregar o Evangelho. E aí ele foi pregar Jesus Cristo, que ele perseguia. E ele teve que mudar toda a postura dele. Por quê? Porque ele recebeu um conhecimento da parte do Senhor. Quando nós recebemos conhecimento da parte do Senhor, a primeira coisa que nós devemos mudar é a nossa postura. Coisas que nós fazíamos como menino, já não cabe mais nós fazermos na nossa vida. E quem vai me ensinar isso? O dia a dia com Cristo. Tudo que nós precisamos saber está aqui. Conhecimento é aqui, na palavra de Deus que nós adquirimos. Então nós precisamos entender que conhecimento dói, porque requer de nós mudança de atitude, requer de nós renúncia, requer de nós compromisso em todos os aspectos. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, que somos evangélicos, que buscamos a Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo nos ensinou a congregar. Jesus Cristo nos ensinou a ser igreja. Jesus Cristo nos ensinou a viver em comunhão. Jesus Cristo nos ensinou a andar em unidade. Jesus Cristo nos ensinou a amar uns aos outros. Amém? Então é necessário compromisso, mudança de comportamento. Se tem alguma coisa errada, precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Eu não sei o que está de errado na vida de ninguém aqui. Eu sei muitas vezes o que eu tenho que consertar na minha vida, o que eu tenho que buscar restauração em Deus na minha vida. E você também sabe. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um Espírito Santo de sabedoria que nos ensina todas as coisas, que fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala com você? Ele fala comigo. E tem hora que Ele fala coisas que eu falo, eu não estou acreditando, Senhor. Por quê? Porque dói. Requer uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. E quanto mais idade nós temos, quanto mais nós protelamos para mudar, mais difícil fica. Quanto mais velho, mais difícil fica. Então comece a mudar hoje. Comece a buscar conhecimento do que Deus tem para a sua vida. Comece a se conhecer em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, o que Deus tem para a nossa vida, deixa eu te falar. O crescimento de Deus, ele não é impedido na sua vida. Ele acontece. Por mais que esteja doendo, ele acontece porque você conhece. Você sabe por que está doendo. Você sabe o que está doendo. E você sabe o porquê está doendo.
E você sabe que quando dói, porque está doendo, é porque algo grande vai vir. É porque algo grande vai acontecer. Porque Deus está pedindo de você uma mudança. E quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós mudamos as nossas atitudes em Deus, as coisas acontecem. É onde nós somos abençoados. E quando é que nós mais mudamos? Quando dói, não é? Quando está tudo bem, é difícil. Mas quando dói, haja jejum, haja oração, haja aconselhamento, haja leitura bíblica. E é assim mesmo. É assim que nós vencemos. É assim que nós passamos pela dor. Mas o que eu quero que você aprenda nessa noite? Que vai doer. Que crescer dói. Mas vai passar. E não tenha medo, porque Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Essa maturidade que Paulo está falando aqui, deixei as coisas de menino, ele está falando de uma maturidade, de um crescimento. 2 Pedro 3,18, a palavra do Senhor nos fala assim: cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse crescimento no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é o conhecimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente sem conhecer a Jesus. Não existe crescimento espiritual sem conhecer Jesus. Crescer espiritualmente significa se tornar semelhante a Jesus. Quanto mais conhecemos Jesus, mais crescemos espiritualmente. É uma forma de crescer internamente também. O crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico, que um dia tem um fim. Não, esse nunca tem fim. Esse nunca acaba. O crescimento espiritual é para toda a vida. E do que depende esse crescimento espiritual? Depende da sua vontade e do Espírito Santo. Depende do quanto você está disposto para buscar esse crescimento espiritual. O quanto você está disposto para buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar comunhão, buscar intimidade. Sabe? Outro dia encontrei uma amiga, filha de pastor, e ela falou assim para mim: eu vou sair da igreja do meu pastor e eu vou para uma determinada igreja. Aí eu falei para ela: você quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Ela falou: você sabe que não vai adiantar. Eu falei: eu sei, então vai. Ela foi. E ela voltou, ficou lá uns cultos, e aí ela voltou. E ela falou para mim: Janaína, estão esquecendo dentro da igreja da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós estamos indo à igreja e não estamos sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Não está sendo ministrado que nós precisamos buscá-lo, adorá-lo, amá-lo. Eu aprendia muito quando eu era adolescente, nos meus discipulados, que Jesus não é mal educado. Ele não entra na sua casa sem você chamar. O Espírito Santo de Deus, ele é fino, ele é bem educado. Ele não entra sem ser chamado, ele não entra sem ser buscado. Deus, você tem que buscar. O Espírito Santo de Deus, você tem que buscar. Você tem que buscar em oração, em consagração. Sabe quem entra de supetão na nossa casa? É o diabo, que entra sem ser chamado. Mas o Espírito Santo não, tem que ser buscado. E eu me lembro na minha época de adolescência, o quanto nós buscávamos os dons do Espírito Santo de Deus, o dom da palavra, o quanto nós buscávamos os frutos do Espírito, o quanto nós orávamos
Nós tínhamos um grupo de moças, tem algumas aqui ainda, nós nos reuníamos no domingo à tarde, depois da escola bíblica, depois que limpávamos a igreja, nós nos reuníamos às 2 horas da tarde, e ali nós ouvíamos a palavra, nós orávamos, nós louvávamos, nós orávamos, e se tivesse alguém ali que falava, eu quero sentir a presença do Espírito Santo de Deus, nós orávamos a tarde inteira, enquanto a pessoa não sentisse, enquanto não fosse impactada, nós não saíamos dali, porque nós sabíamos que se nós buscássemos, se nós o chamássemos, Ele viria. Se você buscar, se você chamar, Ele vem. Amém? Então é uma busca, é um crescimento, é intimidade com Deus, é Deus quem dá um crescimento, mas você precisa permitir que Ele trabalhe em suas vidas, e muitas vezes isso vai doer, mas eu tenho uma coisa para te falar, eu sei que você já ouviu na canção várias vezes, vai valer a pena, vai valer a pena. E o primeiro passo para nós alcançarmos isso é se sujeitando a Deus. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, seja feita a Tua vontade. Isso é crescer, isso é maturidade. Quando nós falamos, Senhor, seja feita a Tua vontade. O que é um menino, o que é a criança? A criança pede, ela pede muitas vezes sem noção. Ela nem sabe se o pai tem para dar ou não. Mas o homem maduro não. O homem maduro, ele vai atrás, ele alcança, ele se submete. Quantos pais de família se submetem para trabalhar, para trazer o pão para casa, para crescer, para dar o melhor para a família, para dar um lar, para dar um sustento. O homem maduro se submete. O cristão maduro se submete para um crescimento. Dói. Dói porque quando nós nos submetemos, muitas vezes nós temos medo. Muitas vezes nós temos medo do que vamos encontrar. E a vontade que dá é falar, não, Senhor. Não, o Senhor é um Deus da bênção. Eu não quero me submeter, eu não quero crescer porque vai doer. Porque vai doer. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tive uma experiência antes de passar por todo esse tratamento do câncer de mama. Nós fazemos aqui todo outubro rosa, e nós arrecadamos aqui produtos de higiene pessoal e nós levamos no hospital. E eu fui levar esses produtos no hospital, e quando chegou lá, que nós estacionamos o carro, as meninas ficaram lá conversando com a assistente social, eu fui com um rapaz, quando eu abri assim o porta-mala do carro, que eu olhei para aquela, estava lotado, o rapaz falou, nossa, é muita coisa, vou buscar o carrinho, e ele foi buscar o carrinho, eu vi uma voz, nitidamente, que falou assim para mim, filha, isso mesmo, cuida bem deste lugar, que você vai ser bem cuidada aqui. Na hora eu me arrepiei do pé à cabeça, até me arrepia hoje. Você vai ser bem cuidada aqui. Eu olhei assim para o céu e eu falei, Senhor, eu não estou preparada não. Eu não sei se eu suporto esse caminho não. E na hora eu me corrigi, eu falei, Senhor, me perdoe. Se é esse caminho que o Senhor tem para mim, eis-me aqui, é o Senhor que sabe. Isso foi final de outubro. Quando chegou comecinho de novembro, eu fazendo o autoexame, eu descobri um nódulo. Quando eu descobri, eu já sabia o que era. E meu marido falou, você já está agindo como se fosse maligno. E eu já sabia que era. Eu já sabia que era, porque o Senhor tinha falado isso para mim. Mas eu me submeti. E eu falava sempre para o Senhor, Senhor, eu sei que é uma caminhada que vai doer. Eu não sei o que está me esperando lá na frente. Mas uma coisa eu sei. Eu quero aprender tudo que o Senhor tem para me ensinar. Eu não quero passar por esse caminho sem aprender
tudo que o Senhor tem para me ensinar. A minha vida está nas tuas mãos. Estou te servindo aí há 25 anos. Tudo que eu tiver que passar vai ser da sua vontade. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. Sabe essa confiança que você tem quando você não tem mais nada para agarrar? Eu tinha um diagnóstico terrível. A única coisa que eu tinha para agarrar era a minha confiança em Deus. E é essa confiança que nós temos que nos agarrar todos os dias da nossa vida. Saber que vamos passar por processos, que vai doer, que vamos ter que mudar de atitude, mudar de lugar, mudar de postura. Vai acontecer as dores, porque mudar dói, crescer dói. Mas uma coisa nós temos certeza, Deus vai cuidar de cada detalhe. E vai valer a pena. Quando nós entendemos que é uma promessa de Deus, é um chamado de Deus, é uma direção de Deus, continue caminhando nessa direção. Quando vier a dor, não se acovarde, não volte atrás, continua, porque o tempo de dor passa, a tempestade passa e o crescimento vem, vale a pena. Tudo que nós passamos na presença do Senhor vai valer a pena. Sabe quem diz que não vale a pena? Quem desiste. Quem acha que doeu demais, que sangrou demais. Quem acha que sangrou mais do que Jesus, que sofreu mais do que Jesus. Quem desiste. Sabe por quê? Porque se você continuar, você vai vencer. Se você desistir, você vai viver o resto da sua vida com a dúvida de como seria a vitória, imaginando como seria o gostinho da vitória. Quem não desiste são os guerreiros, os vitoriosos da fé. Os que desistem lamentam não ter vivido o que o Senhor prometeu. Quem quer viver as promessas do Senhor, diga amém. Vocês estão muito quietinhos, não está doendo não, né? Está doendo? Crescer espiritualmente também requer renúncia. E é onde está a dor, né? Porque também requer de nós renunciar aos desejos da carne, consagração, oração, jejum, negar a si mesmo, prática do perdão. Tudo que a palavra de Deus nos ensina. E aí é onde dói. Porque quando nós sabemos que vai doer, a tendência é a gente correr dali, né? Se possível, tem situações que a gente corre. Mas tem situações que nós temos que enfrentar. E hoje em dia, tudo que o ser humano não quer é sentir dor, né? Você já foi no posto pegar dipirona? Eles dão uma sacola. Eu falo, meu Deus, para que tanta dipirona? Eu fico assim, dipirona lá, e eu só assim, eu fico segurando a dor até eu falar, não, agora não dá, agora eu tenho que tomar dipirona, né? Porque a gente não quer sentir dor. Eu tinha uma amiga que falava, olha, quando eu penso que eu vou ter dor de cabeça, eu já tomo 2 dipirona que ela nem chega. Eu falei, nossa, isso é que é medo de sentir dor. Porque hoje, nós condicionamos os nossos filhos a não sentir dor. Quantas vezes eu cheguei em casa com o joelho assim, o rombo, o sangue descendo. O Jonatas nunca teve um machucado. Nunca chegou em casa sangrando. As crianças de hoje não caem, né? Não rala o joelho. Eu vejo o Davi, ele pula, corre, o menino só falta subir lá e descer. Você olha para o menino, você não vê um arranhão. As crianças hoje acho que são uma prova, né? De arranhão. Mas por quê? Porque nós já começamos a condicionar até os nossos filhos super protegidos. Ah, não pode brincar na areia. Ah, não pode subir ali. Ah, não pode. Não vai. A gente super protege. E aí eles não aprendem a cair quando dói. Outro dia eu vi a Luísa tomando banho de chuva.
Eu achei tão lindo. Quantas crianças você vê hoje tomando banho de chuva, me fala? Um dia eu falei, Jonatas, o Zico não gosta. O Zico não gosta das gotas frias nas costas dele, então nem adianta, nem tenta. Mas eu fui criado tomando banho de chuva. E era muito bom. A gente descia no barro. E aí eu lembro que uma vez, o Jonathan era pequeno, deu uma chuva. Eu falei, filho, vamos tomar banho de chuva? Ele, banho de chuva, mãe? Eu falei, é uma delícia, é muito gostoso. Quando a mãe era criança, a mãe tomava muito banho de chuva. Eu tentei, viu, Jenny? Aí, o problema foi eu. Quando eu fui para a chuva, eu não sei se estava muito calor, eu entrei naquele espingo, gente, começou a me dar cãibra no corpo inteiro. Eu, ai, me socorre. O Zico foi, me socorreu, me colocou para dentro. Falei, eu desaprendi a tomar banho de chuva. E aí o Jonathan nem aprendeu. Mas a gente, sabe, super protege. Não vai pegar gripe. Por quê? Porque a gente quer evitar a dor, né? Mas tem dor que é natural, que vai acontecer. Vai acontecer para que haja um amadurecimento. Está doendo? Está doendo? Está crescendo. Né? Quando o filho reclama da dor do crescimento, você fala, filho, você está crescendo. Você vai ficar um homão grandão lindo, está crescendo. E ele vai falar, mas está doendo, mas está crescendo. Tem dores que não dá para fugir. A dor do crescimento é uma. Precisa passar pelaquela dor para crescer. E para crescer espiritualmente também. O livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, fala do menino que se alimenta do leite e não é experimentado na palavra, mas que devemos buscar um alimento mais sólido e assim saber discernir o bem do mal. Sabe, o que o autor aos Hebreus está falando aqui? Que nós não devemos ficar só no leitinho. Não é só vir aqui na igreja, ouvir a palavra, orar aqui, louvar aqui, não. Nós temos que nos aprofundar mais e mais profundo. Tem um estudo bíblico, vou fazer. Tem um curso bíblico, vou fazer. Não tenho tempo, vou ler na minha casa quando eu tenho tempo. Vou orar, vou fazer propósitos de oração. Vou buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Conhecimento nós buscamos. Sabedoria é o Espírito Santo de Deus que nos dá. E a minha Bíblia fala que nós devemos pedi-lo quando nós não temos. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Deus nos dá sabedoria. Pastor, tem gente que fala, né? Eu morro de ler, não entendo nada. Você vai ler a primeira vez, você vai ler a segunda vez, você vai ler a terceira vez. Se na terceira vez você não entender nada ainda, você vai dobrar seu joelho e você vai falar, Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, me dá sabedoria. E aí você lê mais 2 vezes. Se você não entender, eu duvido que você não entenda. Mas é tempo. É renúncia. E a carta aos Hebreus está falando que nós devemos ir mais profundo, querer algo mais consistente, não ficar só no leitinho. Porque muitas vezes os evangélicos, aqueles que vêm na igreja, que sabe, tem a Bíblia como manual de fé, passa vergonha na mão dos que não buscam a palavra, vamos falar assim, né? Na mão de outras religiões. Passa vergonha, porque eles conhecem mais a Bíblia do que aqueles que se falam cristãos. Está me entendendo? Precisamos buscar um alimento mais sólido. É crescimento espiritual para as nossas vidas. Terceiro tópico. Crescer dói, mas vai valer a pena. E eu quero falar do crescimento de Jesus. Você consegue aí na sua mente meditar no que foi o crescimento de Jesus? Jesus cresceu. E num dos seus sermãos ele disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, você vai vencer, porque eu já venci por você.
Isso nos leva a ter esperança, a saber que vai doer, mas nós vamos continuar caminhando e nós vamos alcançar, porque é promessa e Jesus já alcançou por nós. A nossa caminhada está bem mais leve, bem mais fácil do que a de Jesus, porque Ele já alcançou tudo por nós. Você consegue entender? Que a nossa dor, pelo menos a minha não chegou perto da dor do que Jesus passou. Jesus cresceu. E Ele sabia que Ele ia ter que passar por aquele momento de dor. E o que Ele fez? Ele orou, Ele suou, gotas de sangue. Ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas Ele continuou caminhando, Ele não desistiu. Ele continuou prosseguindo para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, para nós tem que vir esperança, alegria, de que nós estamos caminhando, temos nossas dificuldades, mas temos Cristo Jesus, gente, que nos dá a vitória, que nos deu a promessa de salvação, que conquistou na cruz do Calvário, que rasgou a cédula que era contra nós, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O nosso papel hoje é se lançar nessa confiança de que Jesus caminhou, Jesus cresceu, Jesus passou pela dor e Ele venceu por nós. E é esse caminho que nós devemos trilhar. Eu não vou falar para você que não dói, que não vai doer, porque dói. Quando fala em mudança de atitude, em mudança de posicionamento, em negar, em tirar coisas da sua vida, dói. Principalmente jovens, tirar costumes, tirar hábitos, tirar coisas que não agradam a Deus, dói. Mas depois, quando você tira aquilo que está impedindo Deus de trabalhar na sua vida, quando você está tirando aquilo, quando a dor sai, vem o que, gente? Um alívio sobrenatural. Quando a dor sai, vem o que? Uma alegria sobrenatural, um alívio. E quando a dor passar, é isso que vai vir, um alívio e uma alegria para a sua vida. Mas aprenda a caminhar, a vencer os processos, né? Como diz por aí. Aprenda a vencer os obstáculos, aprenda a vencer as dificuldades. Crescer dói, mas vai valer a pena. Jesus se assentou à mesa com seus discípulos. E ali Ele foi traído, né? Começou a dor ali. Você sabia que a dor da traição é comparada com a dor da morte? É comparada com a dor da perda de um ente querido. Uma traição dói tanto quanto você perder um ente querido. Começou ali. E Ele sabia que Ele tinha a cruz para subir. Ele sabia que Ele ia ser chicoteado, pregado no madeiro. E Ele não desistiu do momento dele de dor. Ele subiu aquela cruz. O véu do templo se rasgou. E graças a Jesus, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Porque Ele superou a dor. Quando você superar a dor do processo de Jesus na sua vida, você vai viver o alívio, a abundância, a vitória, tudo que Deus tem para você. Se você já superou essa dor, você está no tempo de declarar o seu crescimento, o seu amadurecimento, de servir a obra de Deus,
de servir ao próximo, de ajudar ao próximo, de pregar a salvação de Cristo Jesus. Crescimento é para o propósito de Deus. Conhecer a palavra de Deus, ter uma vida espiritual madura, é tudo para o propósito de Deus. Amém? Eu e você somos filhos de Deus, chamados para completar a obra de Cristo Jesus aqui na terra. Olha o quanto o Senhor confia em mim e você, pobres homens mortais, para continuar completando a obra dele aqui na terra. Amém? Por isso que eu falo, o tempo de dor, o momento de dor, tem que passar rápido. Se você desistir, ele não passa nunca. Mas se você prosseguir, se você perseverar, ele vai passar. Porque o desejo de Deus é que você cumpra o propósito dele sobre a face da terra. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho. É você ver a obra dele no seu lar, na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos, na vida dos teus vizinhos. É você ver o sacrifício de Cristo Jesus valendo a pena. Jesus subiu na cruz do Calvário e valeu a pena. Amém? Tudo que nós passamos por Cristo Jesus vai valer a pena. Amém? Você consegue entender? Eu quero te convidar a se colocar de pé.